Boa noite, hoje dia 9 de janeiro de 2025. E, como toda quinta-feira, a gente retorna ao Masaharu Taniguchi. Como eu falei, o porquê desse bichinho aí na tela, nós vamos entender daqui a pouco. Bom, como sempre, já está dando o horário. E eu vou ler, porque as pessoas vão chegando e eu leio de novo, como sempre. Tá? Então vamos. Olha, nem precisou. Já estão aqui. Só um momento. Pronto. Boa Pronto. noite. Boa noite, pessoal. Tá? Boa noite, Shalom. Shalom. Então, vamos. Boa noite. Boa noite. Então vamos começar? Vamos embora. Aqui. Aqui. Hoje tem uns textos assim muito pitorescos mesmo. Então, primeiro deles. Se providenciarmos 2 aquários cheios de água, colocarmos peixinhos dourados apenas em um deles e deixarmos ambos num canto durante vários dias, notaremos que no aquário com peixinhos surgem musgos que lhes servem de alimento, enquanto que nada surge no aquário sem peixinhos. Então a situação é essa. 2 aquários, põe peixe num só, onde tem peixe aparece musgo, tá? Que eles comem. No outro não aparece nada. Posteriormente, uma pessoa comentou: os musgos não brotam espontaneamente no aquário com os peixes. São os próprios peixinhos que abrigam os esporos de musgos em suas barbatanas, os quais, espalhados na água, possibilitam a proliferação desses musgos. Bom, então lá vem a explicação científica, né? Uma pessoa explicou: os musgos não aparecem do nada. Os peixes trazem nas barbatanas os esporos do musgo. Aí o Taniguchi comenta: ora, mas afinal, isso significa que os peixinhos trazem junto às suas barbatanas a fonte de alimento providenciada por Deus, sob a forma de esporos de musgos. Então ele contrapõe a explicação mística, né? Ora, mas afinal, isso significa que os peixinhos trazem junto às suas barbatanas a fonte de alimento providenciada por Deus, sob a forma de esporos de musgos. Neste fato, está latente o ensinamento de um significado muito profundo, que é: todos os seres vivos trazem dentro de si a fonte de seus próprios alimentos. Repito, ensinamento e significado muito profundo. Todos os seres vivos trazem dentro de si a fonte de seus próprios alimentos. Todo ser humano, já que nasce neste mundo, neste aquário, vem trazendo consigo, desde o princípio, a fonte de tudo quanto é necessária na vida terrena: alimento, moradias, roupa, etc. Pois é. Então o que ele está dizendo está de acordo com o Evangelho. Não vos preocupeis com o que comer, com o que beber, com o que vestir.
Vosso Pai sabe que precisais dessas coisas. Por que o Pai sabe? Porque Ele é onisciente. Mas muito mais do que isso, Ele está dizendo que Deus é onipresente. Então, que o ser humano vem, ele vem com a onipresença de Deus. E Deus supre tudo que for necessário para ele. Será? Por que não acontece? Então nós vamos ver isso. Tá? Mas ele está afirmando que do mesmo jeito que os peixes trazem o alimento nas barbatanas, né, e brota, aí a explicação científica, não, o musgo está ali. Sim, mas Deus já provê todas as coisas. Então aí ele compara com a nossa vida e com o Evangelho. Não vos preocupeis com o que comer, com o que beber, com o que vestir. O vosso Pai sabe que precisais dessas coisas. Aí vamos ver o que ele comenta em seguida. Tá? Então vamos ver o que ele comenta em seguida. Bom, muito bem. Então, recapitulando, 2 aquários, o que tem peixe tem musgo, o outro não tem nada, e o Taniguchi diz então que a ciência diz que os esporos do musgo já estão nas barbatanas dos peixes, e o Taniguchi diz, bom, isso só mostra que Deus provê tudo que é necessário. E aí ele prossegue, o ser humano é abençoado, pois tudo está à sua disposição. Podemos conseguir qualquer coisa, prossigo. Podemos conseguir qualquer coisa, contanto que nos conscientizemos disso e busquemos o que desejamos. Não explica muito. E ainda diz, podemos conseguir qualquer coisa? Mas aí ele termina explicando. Se a nossa mente estiver em conformidade com a vontade de Deus, se a nossa mente estiver em conformidade com a vontade de Deus, estaremos em perfeita sintonia com as vibrações de bênçãos divinas e nada nos faltará. Então ele disse, podemos pedir qualquer coisa, se a nossa mente estiver em conformidade com a vontade de Deus. Tem um porém. Então, na primeira carta de Tiago, ele fala, o Evangelho fala, pedis e vos será dado, batei e a porta será aberta. E aí, na primeira carta de Tiago, ele diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Quer dizer, totalmente no mundo material. Mas Deus não pertence ao mundo material. Então, aqui ele disse, não podemos querer qualquer coisa, desde que a mente esteja alinhada com Deus. Deus é onipresente. Não precisamos dizer a Deus o que é que nós precisamos. Né? Deus sabe, Deus é onisciente. Mas o Deus onipresente e o Deus onisciente é o Deus verdadeiro, não é o conceito de Deus que as pessoas têm. Ele está dizendo, você pode conseguir qualquer coisa que lhe seja necessário espiritualmente para a missão que Deus lhe deu. E, no entanto, a gente vai na igreja, a gente vê um monte de gente com problema, com dificuldade, dizendo, oh Deus, e não consegue resultado nenhum. Por quê? Porque não tem Deus na vida delas. Tem um conceito falso de Deus. Então, para que isso aconteça, não vos preocupeis com o que beber. Não vos preocupeis, não quer dizer que você não tem que trabalhar. Mas não vos preocupeis que as coisas acontecem e vão acontecer. Você precisa ter a presença de Deus dentro de si. É esse que é o problema. E as pessoas acham que tem, mas não tem. Acham que tem. Oh, Deus! Mas, oh, Deus, desça aqui e resolva meu problema agora. Amanhã eu esqueço. Isso não é Deus, tá? Então, realmente, ele está usando o exemplo do peixe. Nossa, os peixes estão lá na água e o alimento já foi carregado dentro da barbatana. Deus já provê tudo, né, que é necessário para que a vida se desenvolva.
E nós não somos diferentes. Mas aí nós queremos desejos egoístas. E aí a gente diz que não funciona, né? Se a gente quisesse simplesmente cumprir a missão que Deus nos dá, tudo aconteceria. Então, repito a última frase. Se a nossa mente estiver em conformidade com a vontade de Deus, faça-se a tua vontade, não a minha, estaremos em perfeita sintonia com as vibrações de bênção divinas, porque Deus nos ama e nada nos faltará. Tá? Então, e mesmo que as dificuldades venham, nós as entenderemos como ensinamentos. Né? Como os ensinamentos. O Taniguchi ensina a agradecer as dificuldades. Também. Tá? Então, o sentido é esse. Então, ele usa os aquários para mostrar, né, a providência. Pode falar, Rubens. Boa noite a todos. Só é o suprimento invisível que fala o Goldsmith, né? Exatamente. Exatamente. É a mesma ideia, a mesma abordagem, né? E, inclusive, eu vivo afirmando isso. Impossível que um não conheça o discurso do outro. Impossível. Se o Taniguchi cita Mary Baker Eddy nos livros dele, impossível que eles não conhecessem. Tá? Então o discurso é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. E eu estou acrescentando. Bom, por que não funciona? Porque precisa ter Deus na vida da pessoa. E normalmente ela não sabe que é Deus. Ela tem um conceito, como o Rubens diz, um conceito que ela aprendeu na infância. Né? E que não é Deus. Ou então que nem diz o Eriselto, um Deus que luta contra o mal, não é Deus. Não pode ser. Né? Espera um pouquinho. Aqui. Pronto. Então, a gente vê as pessoas na igreja lastimando, pedindo, não acontece. Não acontece por causa disso. Né? Então, é o problema do mundo, é o mundo sem Deus. Eu estava vendo a primeira apostila nossa, né? Eu abro com a introdução do Goldsmith falando: o problema desse mundo é a ausência de Deus. Então, mas Deus é onipresente. Olha que contradição maluca. Ser onipresente é presente em mim, tem que começar em mim. Então é uma contradição maluca. E, no entanto, o grande mal deste mundo é a ausência de Deus. Falado pelo Goldsmith, eu já falei uma centena de vezes aqui também. Tá? Então, é exatamente provisão invisível. Provisão invisível. A gente vê no aquário do peixe com musgo, a gente vê, né, como Deus providencia tudo na natureza inteira, não só para o ser humano. Mas precisa ter Deus. Pronto, pode falar, Rubens. Eu não estava presente, mas eu assisti na terça-feira a aula que você deu na segunda do Ho'oponopono. Né? Assisti, adorei a aula. Ai, que bom que você assiste. Li metade do livro que a Rô ofereceu para a gente. Só não li o livro inteiro porque eu tenho que trabalhar, então não dava tempo. Senão eu teria lido em um dia. Gostei demais do livro. É um livro muito interessante. Então eu vou ler também. Eu não peguei ainda. É um livro muito fácil de ler, gostoso de ler. Aí, interessado no assunto, porque eu já tinha ouvido falar, tinha visto uma publicação no Regis, há muitos anos atrás. Mas foi aquela coisa, sabe aquela coisa? Não quero ver. Sabe aquela coisa assim? Eu sabia mais o que era, mas não era para mim naquele momento. Né? Tem certas coisas que... Aí, depois que eu vi ali, achei maravilhoso. Achei uma coisa assim, realmente fantástica. Aí até entrei ali no vídeo do YouTube e tal, aí você já cai naquela coisa ali assim, tinha não lembro quem que era ali, uma senhora lá, ela falou, eu vou explicar como é que funciona. Aí você tem que repetir 33 vezes e você tem que visualizar, desejar. Então já cai naquela coisa que mais fácil, que todo mundo quer, porque todo mundo tem problema, então todo mundo quer uma solução mágica. Aí esqueceu toda a coisa das memórias antigas, do negócio do perdão, tudo aquilo lá ficou só uma coisa que ficou as frases e o desejo, né?
Então, é interessante ver isso, como as coisas elas vão se propagando e vão se perdendo, e a pessoa fala, não, esse é o meio certo de fazer. Só queria falar isso. Fantástico. Demorou um pouco para eu saber onde você queria chegar, mas quando chegou, eu falei, nossa, incrível. 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 Acontece isso com o Ho'oponopono. Não, aí as frases que é para você sentir, compreender profundamente, vira um mantra repetido. Sinto muito, agradeço. Me perdoe. 500 vezes. Quer dizer, a quantidade que faz ou é a consciência? Acontece a mesma coisa com o Taniguchi. A gente vê, nossa, cada texto bonito que esse homem escreve. Vai na internet e vê as palestras dos preletores. Acontece exatamente essa coisa assim, vira uma coisa prática, entendeu? Vou mentalizar a imagem verdadeira e vai concretizar no mundo material e eu serei feliz para sempre. Vou abrir uma, que nem o exemplo que eu dou, vou abrir uma pizzaria, ela já existe na imagem verdadeira, ela será maravilhosa e serei próspero. Quem deseja pizzaria? Seu eu verdadeiro ou o ego? Para satisfazer a esposa, para dar uma satisfação à sociedade, à família, etc. Então, o ego falsifica a espiritualidade. E isso que você falou é uma coisa trágica, porque acontece no Ho'oponopono, que vira uma fórmula mágica de resolver as coisas, quando é, na verdade, você se libertar do passado, é o ensinamento do Tolle e do Goldsmith juntos. Né? O Taniguchi, que é aquela palestra prática de resolver a provisão invisível, a provisão infinita, e mentalizar a imagem verdadeira, também é um procedimento mentalista mágico. E a gente vê aqui os textos que ele está propondo uma outra coisa. Né? Por isso que o nome que eu dei no curso foi o Despertar da Consciência segundo Masaharu Taniguchi. E não os efeitos. Porque os preletores estão pregando efeitos no mundo material. Ele diz, o Taniguchi, que a prosperidade é que igual o texto aqui do peixe e da provisão infinita do Goldsmith, ele diz que a provisão é uma coisa tão natural quanto o musgo para o peixe. Mas aí as pessoas esquecem de Deus e só querem o musgo. É o que o Rubens acabou de apontar agora. E também no Evangelho, também tem uma coisa muito interessante. Nós vamos voltar para o Evangelho de João em 1 ou 2 semanas no máximo. Hein? E é no Evangelho de João mesmo que tem uma coisa muito interessante. Em todos os evangelhos tem a multiplicação dos peixes e dos pães. Mas no Evangelho de João, eles vão embora e a multidão vai atrás deles. Por alguma razão que eu não entendo geográfica, quando eles chegam, a multidão já está lá. E aí Jesus não gosta. Ele repreende. Ele fala: vocês só estão aqui por causa dos pães e dos peixes. Olha que situação. Né? Depois de uma multiplicação de um milagre tão estrondoso que aparece nos 4 evangelhos, as pessoas vão atrás e ele reclama. Ele fala: vocês só estão aqui por causa do peixe e do pão. Em outras palavras, vocês não querem trabalhar, vocês só querem o peixe e o pão. Vocês só querem efeito fenomênico, e não é isso que eu estou mostrando. Né? Eu estou mostrando a grandiosidade, a misericórdia de Deus. Mas vocês querem o pão e o peixe. Então, não vai funcionar. Então, voltando ao peixe e o aquário, ele está mostrando como está tudo, né, disposto por amor de Deus para o ser humano. Mas precisa ter Deus, não tem. Aí a consciência divina fala assim: vocês só estão interessados nos pães e nos peixes. Poxa, que cena triste, que cena deprimente essa cena do Evangelho. Né? Ele repreende amorosamente, mas é tão bizarro
que chega a ser uma cena deprimente. E a multidão começa a discutir com ele. A multidão diz assim: que prova vocês nos dá? Que prova? Mas ele acabou de multiplicar o peixe e o pão. E eles estão atrás disso. Eles ainda desafiam e falam: que prova você nos dá? É deprimente a passagem. Então, é isso. Não, nada nos faltará, né? Mas é preciso ter Deus. Deus não seria louco de dar uma missão e não dar a condição de cumprir. E se nós enfrentamos algumas dificuldades, essas dificuldades são, de um lado, projeção karmática, das quais nós seremos libertados, mas também ensinamentos que a gente precisa aceitar e aprender. Aí o Tolly fala, aceitar o que o momento presente nos traz. Aceitar. Resistir é criar antagonismo e criar sofrimento. Aceitar. Né? Aceitar que o presente também é a vida se desdobrando. Então aceite como ensinamento. O Tolly fala todo sofrimento para reconduzir a consciência. Né? Então, infelizmente, nós temos assim boas instruções e as pessoas que não entendem e distorcem. Algumas com boa vontade, outras com má vontade. O Goldsmith é a mesma coisa. Eu já vi Instagram de gente querendo oferecer cura metafísica. Nossa, que barbaridade. Né? Vendendo serviços. Tá bom, então tá. Eu sou da opinião que, pela mesma razão dos sofrimentos, do karma, de reconduzir a cara, de aceitar o ensinamento, as pessoas atraem o que merecem. Então, quem está precisando desse tipo de mestre, tá bom. Então tá tudo certo. Tudo bem. Mas é bem isso mesmo. E eu gostei da dica. Eu não li o livro ainda e eu vou ler. Eu me interessei, tá? Joe Vitale. É o Marco Zero, né, que chama. Eu vou ler. Vamos para o próximo texto. Nós falamos da onipresença que está em mim, né, o suprimento, na forma de suprimento de tudo, de consciência, e falamos da onisciência, eu não preciso nem pedir. Deus sabe. E agora nós vamos falar da onipotência. Não há nada neste mundo que nos infunda temor, pois tudo é controlado por Deus, que é o bem absoluto e a perfeição absoluta. Se vemos algo que nos atemoriza, isso é reflexo da nossa mente. O aspecto do mundo ao nosso redor muda conforme as ideias que a nossa mente elabora. Quando a mente se atém a infortúnios ou doenças que originariamente não existem, elabora imagens realísticas e acaba fazendo com que elas se manifestem concretamente. Vários comentários. 1. Ideias negativas que se materializam. O Jung diz com toda clareza o que todo mundo sente naturalmente. Nós atraímos exatamente aquilo que nós temos medo. Baseado nos nossos estudos aqui, eu hoje já falo diferente. Não, nós não atraímos o que nós temos medo. É muito pior, nós cristalizamos o que nós temos medo. Porque aquilo do lado de dentro começa a aparecer do lado de fora. Então nós cristalizamos. Ele está dizendo que a gente não deveria ter medo de nada. Porque Deus é onipotente, Deus é onipresente, está em mim. Deus é onipotente. Ele está dizendo que a gente se impressiona muito com as imagens. Aí eu vou extrapolar, ele está falando do sentido individual, mas eu vou falar do coletivo. A gente se impressiona com a fome, com a guerra, com a crueldade do mundo. Mas, ao fazer isso, que nem o Rubens falou outro dia, eu vi uma pessoa assim, eu falei, não vou cair na armadilha da aparência. É a mesma coisa. Assim, são pessoas sofrendo, mas você não pode cair na armadilha.
Você vê, claro que eu tenho sentimentos compassivos e tudo mais. Agora, se você se revolta, se você fica indignado, você fica com aquilo na mente o tempo todo. Você passa o dia pensando naquilo. Você fica perturbado com aquilo. Então você começa a projetar mentalmente, em conjunto com a mente coletiva. Porque todos começam a projetar aquilo. Então o que, que acontece? A mente coletiva dá força, cristaliza ainda mais a situação. Tá? Do mesmo jeito que a gente tem projeção mental e cristaliza aquilo que a gente tem medo, a humanidade inteira, indignada e atormentada, apavorada, também cristaliza. Tá? Então, não é que a gente não tenha sentimento, não é que a gente não tenha sentimentos compassivos, mas você não pode ficar literalmente obcecado com a imagem que você vê. É obsessão. Bem no sentido espírita mesmo. Pode falar, Rubens. Eu acho que isso também, aí colocando o Ho'oponopono que a gente estava falando, que me impressionou nesse estudo, que eu achei uma forma de ver diferente, não de tão diferente, porque também é o que o Goldsmith fala, mas eu achei que uma forma mais fácil da gente lidar com a vida. Por exemplo, eu vejo no meu Facebook todos os dias imagens de matadouro. Então, sempre tem alguém ali maltratando os animais, jogando os animais, fazendo todo tipo de crueldade. É impossível para mim não ver essas imagens, a gente tem que se conter. E você não ter ódio daquela pessoa que você está vendo. Então, a primeira coisa que eu quero escrever é falar: se o sujeito, se o inferno existisse, ele iria para o inferno. Né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou respondendo ódio com ódio. Porque essa pessoa é um psicopata. Né? Bom, mas é o mundo. O mundo é assim. É difícil, não é fácil. A proposta desse do Ho'oponopono, quanto a gente, então, pelo que eu entendi, eu não conhecia, então, pelo que eu entendi, seria o seguinte: eu estou chamando esses erros para mim. Quer dizer, eu estou me responsabilizando por isso. A partir do momento que eu estou me responsabilizando pelo que aquele sujeito está maltratando o animal, eu estou reconhecendo que aquele sujeito também sou eu. Isso. Uma vez que aquele sujeito também sou eu, e eu estou pedindo perdão a Deus por conta do que eu estou fazendo na figura daquele sujeito, então eu não posso ter ao mesmo tempo ódio daquele sujeito. Isso. É o próprio eu. Então isso me foi uma descoberta recente, né? Agora, segunda-feira, né? Mas eu me vi uma forma prática de lidar com uma situação que sempre é uma situação difícil para mim, porque a gente sabe que aquela pessoa é um ego, é um personagem, é uma criação. E é impossível para a gente amar o ego, mas por conta desses artifícios a gente chega aos nossos propósitos, penso eu. Eu acredito que, inclusive, toda a sua orientação agora, diante dessas questões, vai melhorar muito. Né? Porque é verdade, você está, do mesmo jeito que o Dr. Lin viu os doentes, você vê as pessoas que maltratam os animais. Aí o Dr. Lin, no lugar do Rubens, fala assim: por que que isso está entrando na minha realidade? É porque eu estou projetando. Eu tenho algum vínculo com isso. Então eu libero as memórias. Sinto muito, me perdoe. Porque o outro sou eu estou projetando. Então, de uma certa forma, aquele problema também faz parte da minha vida. Né? E por isso que me incomoda tanto. Porque é algo que precisa ser liberado. E é bem isso mesmo. É o outro, né? E liberar as memórias e liberar por amor e por compaixão. Agora, não que seja fácil, né? Tem hora que você olha e fica indignado. Não é tão fácil assim. Mas você ter essa diretriz melhora muito a vida de todos nós. Até porque somos uma só consciência. Então, se um melhora, todos melhoram. Tá? Agora, Pereira quer falar e depois o Eliseuto. Fala, Pereira. Boa noite a todos. Olha, eu, antigamente, eu me revoltava com as pessoas que fizessem determinado comportamento. Tá. Hoje, eu adoto a seguinte técnica para mim, e dá certo para mim. Aconteceu recentemente aqui na nossa cidade
um filho de Deus Hum. que matou o corpo carnal do amigo dele e arrancou o coração Nossa. e botou uma pedra no coração, no lugar do coração. Aí as pessoas todas ficaram escandalizadas com isso. A forma brutal que ele fez. Tirou o intestino, tirou tudo. Aí as pessoas vieram me falar sobre isso, eu digo, olha, eu acredito que Deus não fez um homem, um filho dele, para fazer isso. Sim. Deus é amor. E essa criatura que fez isso, ela está equivocada, Uhum, sim. com absoluta. O que é que eu faço hoje? Comecei a vê-lo, a imagem verdadeira, a harmonia e perfeição dele, desse rapaz que fez isso. Eu me senti muito bem Uhum. e, com certeza, essa energia que eu mandei para ele foi. Certo. Ao invés de eu me revoltar, como as pessoas ficaram, eu fiquei vendo a imagem verdadeira que Deus criou nele se Certo. manifeste. Certo, certo. Então, essencialmente, contemplar a imagem verdadeira é também a proposta do Ho'oponopono. Liberte as memórias, porque a verdade não é isso que você está vendo. É a imagem verdadeira. Né? Não é isso que você está vendo. Aliás, já que esse exemplo de crueldade arrancou o coração, colocou um coração de pedra, nossa, que metáfora. Quem faz isso é que tem o coração de pedra. Mas não tem, porque na verdade é um filho de Deus. E É verdade. o corpo material não significa nada. Na É uma verdade, ilusão. como É diz uma o Senhor ilusão. Krishna, ninguém morreu. Na verdade, como diz o Senhor Krishna, ninguém morreu. Então, voltando ao texto, ele diz assim: não precisamos ter medo, porque tudo é controlado por Deus. Se, pelas nossas projeções mentais, acontecer alguma coisa um pouco mais radical, de um assalto, um crime, etc., nós temos que estar muito firmes nisso. Nós não somos o corpo material. E o que nós verdadeiramente somos é impossível de ser lesado ou prejudicado. Então, fique muito firme nisso. Né? E isso vai se projetar no mundo material também. Mas fique muito firme nisso. Não tenha medo, porque pode até ir o corpo material, mas eu não sou isso. Então eu não tenho medo, porque o que eu sou verdadeiramente jamais será ameaçado. Assim como Cristo não foi ameaçado na cruz. Por mais cruel e pavoroso que possa parecer, mas não era. Não era. Tá? Então, agora eu vou passar a palavra por Eliselto. Vai lá, Eliselto. Oi. Que? Tem que ligar. Desculpa. Aí. Até me perdi aqui, rapaz, Quando eu falar agora. assim, tem que ligar. A gente. Não, eu ia comentar que o que o Ho'oponopono está dizendo é a mesma proposta do Goldsmith. Quando a pessoa ela entra na sua consciência, você tem que trabalhar isso, né? Ela está na sua consciência, você tem que se perguntar por que ela está na sua consciência. Na verdade, a proposta dele é para que você veja o seguinte: essa pessoa realmente ela é a extensão de você. Certo. Se nós somos seres criadores, nós estamos projetando a nossa realidade. Então, qualquer pessoa que entre na nossa consciência, ela é parte nossa. Sim. Né? Se existe 8 bilhões de pessoas no planeta, essas 8 bilhões de pessoas é uma extensão de nós mesmos, é uma parte nossa. Né?
Não é fácil trabalhar, principalmente quando um assunto como esse que o professor aí tratou para cada um de nós. É difícil, mas é preciso exercitar, né? É preciso. É E preciso depois tem uma exercitar. coisa que você falou também. São 8 bilhões, ou sei lá de quantas pessoas. Todas elas estão projetando mentalmente. Há uma Sim, projeção coletiva. Então, por exemplo, a cidade inteira projetou o crime do rapaz. De uma certa maneira, de acordo com Goldsmith, com Ho'oponopono, com todos eles, de alguma maneira esse crime está relacionado com cada um. sim. Como que isso entrou na minha realidade, entre aspas? Como que isso entrou na minha realidade? É porque eu, de uma certa maneira, também estou projetando, coletivamente, mas estou. Assim como Sim. uma cena de guerra, de crueldade, de fome. E o Dr. Lin curava assim. Ele falava: esses doentes, por que esses doentes estão na minha realidade? Eu estou ligado, eu quero liberar isso. Eu assumo a responsabilidade dessa ligação e quero liberar e purificar isso agora, né? Porque tudo vem do passado. Mas ele disse, está fazendo parte daquilo que eu chamo de realidade. Essa realidade é uma projeção mental minha. Então, né? Então ele assume. Ele falou: bom, se é minha projeção, então a responsabilidade é minha, né? Isso acontece também muito com acidentes aéreos. Também aconteceu. Nossa, hoje está acontecendo todo dia, né? Também acontece um depois, atrás do outro, e várias pessoas, então, participam daquela coisa, do avião ou do tsunami, e fica todo mundo chocado, mas há uma projeção mental coletiva, há um medo coletivo, há purificações coletivas, né? Nós somos uma só mente, mente coletiva, mente ilusória mesmo. E nós somos uma só consciência também. Tá? Então, não devemos ter medo. Tá? É obrigação nossa sermos prudentes e zelarmos pelo corpo, pelas condições para a gente fazer o trabalho divino. Mas não tenha medo. Se você sai nos seus horários corretos, com as suas responsabilidades, não tenha medo. Não tenha medo. Ai, mas e se acontecer isso com aquilo? Eu não sou o corpo. Para começo de conversa. E para as pessoas que parecem ameaçadoras, esteja sempre com a mente em Deus e sorria. Elas mudam. Yogananda conta isso. Ele foi assaltado, ele estava com a mente em Deus, o cara desistiu. O Yogananda conta 2 casos assim. As pessoas desistem. Goldsmith conta também que de um banqueiro que saiu com dinheiro, mas os assaltantes viram ele acompanhado com 2 homens enormes. A gente pode chamar de anjo, mas, sabe, mantenha a consciência em Deus. Não tenha medo. Em última análise, se houver alguma ameaça para o corpo, eu não sou o corpo. E assim ele será muito menos ameaçado, isso eu tenho certeza. Não que não possa acontecer, porque a gente não conhece as questões do karma, etc. Mas não tem que ter medo. Tá? Não tem que ter medo. Ô, Jean, assim, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então nós somos seres criadores, assim como Deus. E o que a gente fala, a gente cria. O que pensa, a gente cria, né? Eu acho que nós, como humanidade, ainda não nos demos conta disso. A gente se preocupa muito em criar, né? A gente quer ter do bom e do melhor. E a gente quer criar o tempo todo. E ainda não nos demos conta que também precisamos botar um freio. Aprender também a não criar. Porque criamos o bem e também criamos o mal. Né? Só que o nosso ego é um cara desenfreado. Né? Então. O tempo todo ele está criando, está gerando. Isso que você chama de criação, que eu chamo de projeção mental. Sim, justamente. A gente está projetando. Né? Tá? Então é isso aí mesmo.
Até que tem horas que é preciso não projetar, não criar. O princípio da cura, que parece que esses instrutores nos passam, é isso: você não criar isso. Aprender a não gerar ou mais karma ou mais projeção, né? E no caso do Ho Oponopono, que é o mesmo do Goldsmith e do Tolle, você só vai liberar essa projeção se você perceber que a semente dela está no passado. E agora, no agora absoluto, não está acontecendo nada daquilo. Então você está vivendo uma ilusão e projetando uma ilusão. A gente vive o futuro do passado, né? Então. A gente porque o que nós vivemos hoje é o que nós projetamos, digamos que ontem, né? É isso foi o que mesmo, eu entendi. O que temos hoje é uma projeção pretérita, então nós vivemos o futuro do passado. O que não parece estamos natural, no porque a presente. gente nunca está no presente. Justamente. Tá? Então é isso. Eu vou ler esse livro do Joe Vitale e numa próxima edição dessa apostila eu vou dar uma melhorada, porque o tema é maravilhoso e eu vejo que todos se interessaram, então eu vou dar uma aperfeiçoadinha. Tá? Agora, vamos para mais um texto, que é para justificar a figurinha de hoje. Para quem chegou mais tarde, eu comecei a aula com esta figura. E eu falei, depois vocês vão entender por que desta figura. E vai dar tempo. É um caso interessantíssimo. Tá? O Taniguchi gosta de contar esses casos exóticos. O Dr. Holmes, que eu queria saber quem é esse Dr. Holmes que ele fala. O Dr. Holmes conta um caso de um paciente que teimava em dizer que uma lagartixa vivia em seu estômago. Olha que situação. Uma lagartixa vivia em seu estômago. Por mais que o médico tentasse convencê-lo de que isso era impossível, ele insistia em dizer que a sua lagartixa já adquirira imunidade contra o suco gástrico. Olha a sofisticação do pensamento dele. Ele diz, não, a minha lagartixa já não é mais afetada pelo meu suco gástrico. E que por isso conseguia viver a lagartixa sem nenhum problema dentro do estômago dele. Entenderam bem, né? O paciente dizia que dentro do estômago tinha uma lagartixa. O médico disse, não é possível, ela seria digerida. Ele disse, não, a minha lagartixa já tem imunidade contra a digestão, o suco gástrico. E eu tenho a lagartixa no estômago. Prossigo. Então, o médico resolveu valer-se de um truque. Fingindo que finalmente acreditava em suas palavras, disse-lhe, vou fazer uma cirurgia para retirar essa lagartixa. Anestesiou-o, fez um corte superficial na região do estômago, de modo a aparentar a cirurgia. Quando o paciente voltou a si, o médico mostrou-lhe uma lagartixa de verdade, posta de antemão num frasco de vidro, e disse, consegui retirar a lagartixa que vivia em seu estômago. Veja! O paciente se convenceu de que se livrara da lagartixa e logo ficou curado. Nada mais eficaz que a convicção da cura. As pessoas que creem em Deus, Deus verdadeiro, podem superar os problemas desta vida com o poder da fé. Como conseguir isso? Despertando para a verdade de que Deus é perfeito
E que no mundo criado por ele não existe nada que seja imperfeito. Masaharu Taniguchi está passando um ensinamento superior, mas ele usa um exemplo bastante fenomênico. Então ele mostra o poder da convicção da mente. O sujeito estava tão obcecado que tinha uma lagartixa no estômago, né, que a cura seria impossível. Como curar uma coisa que não existe? Aí ele simulou todo um procedimento para que o paciente, então, ficasse curado. E ele ficou. Moral da história, toda a doença dele era de natureza mental. Quer dizer, nem precisávamos chamar de projeção, porque nem precisava ter um aspecto interno. Ele vivia aquela situação. Uma situação totalmente mental. Você vai dizer, ele é louco, é uma ilusão. Para ele era muito real. Tão real que tiveram que simular uma cirurgia para ele poder ser curado. Para ele era absolutamente real. Então, ele está dizendo isso, né? Todos os nossos males são uma lagartixa no estômago. E se você tem uma convicção de uma lagartixa no estômago, por que você então não usa esse mesmo expediente e tem a mesma convicção, a mesma fé em Deus? Né? Como? Despertando para a verdade de que Deus é perfeito. É uma coisa que o Pereira lembra a gente toda hora. Deus é perfeito. Deus não cria pessoas malvadas. Deus não cria essas coisas. Deus é perfeito. No mundo criado por ele não existe nada que seja imperfeito. As Escrituras dizem: Deus criou o mundo e viu que tudo era bom. Né? Então, ele está mostrando como a natureza dos nossos males são, como é que eu posso dizer? Eles não têm consistência. Eles se dissipam com facilidade. Mas por que é tão difícil para nós? Porque nós estamos obcecados com a lagartixa. Nós estamos obcecados com outras coisas. Com medo, olha o texto anterior, com medo do desemprego, com medo da doença, com medo do assalto, de ser morto. É a mesma coisa que a lagartixa. Tá? É tudo mental. Então nós vivemos o medo. E igualzinho o sujeito vivia a lagartixa no estômago. Tão irreal quanto do ponto de vista divino, que é o que coloca o Goldsmith, o Taniguchi e tudo mais. Né? Do ponto de vista da imagem verdadeira, isso parece uma piada, né? Mas não é. É a nossa realidade. Pode falar, Pereira. Esse exemplo da lagartixa me reporta a frase de Jesus: conforme crestes serás. É isso. Se eu acredito que eu estou com algo, seja bom ou ruim, vai se manifestar. Uhum. Exatamente. E o Taniguchi diz: e se tiver manifestado, eu não sou o eu fenomênico. Eu não sou o eu enfermo. Ainda que eu passe por isso, mas eu não sou. É a lagartixa e o estômago, mas eu não sou. Sei muito bem que não é fácil. Mas nós estamos aqui para caminhar, aprender e praticar. Ninguém diz que é fácil. Mas os ensinamentos
são relativamente fáceis de entender, porque eles são muito claros e muito verdadeiros. Muito claros e muito verdadeiros. Então ele dá esse exemplo pitoresco, né? E termina falando em Deus, que Deus não faz nada imperfeito. E, no entanto, o ser humano projeta uma lagartixa em qualquer lugar. Na televisão, no noticiário, no medo do desemprego, do assalto, do isso, do aquilo, de que alguém morra e eu fique sozinho. Tudo isso, tudo isso são lagartixas, afinal de contas. E nós precisamos de um médico. Médico, Jesus Cristo. Você pode chamar por outro nome, mas é a consciência divina. Né? É o médico. O médico está falando, ó, já tirei a lagartixa. Agora você vai voltar para casa? Ou você, uma vez curada a lagartixa, vai ficar no mundo procurando outras lagartixas? Ou agora você vai resolver voltar para casa? Né? É essa a questão. Tá bom, eu curo a lagartixa, que nunca existiu. Mas você vai voltar para casa? Ou vai continuar procurando lagartixas? Eu sempre falo isso. O filho pródigo, quando volta para casa, o pai nunca perguntou se roubou, se matou, porque isso nunca existiu. Nunca existiu. Então, no caso do crime da cidade do Pereira, na verdade, não existiu. Mas é profundamente triste. E por uma questão de projeção mental, por uma questão de lagartixa, o rapaz que fez isso vai projetar mentalmente o karma e vai sofrer muito, muito mais do que ele fez as pessoas sofrerem. Mas Deus não tem nada com isso. É a projeção mental dele. Todo crime traz em si, na própria pessoa, a condenação. Quando a pessoa comete o crime, você pode falar com toda a segurança, já está condenado. Pelo próprio crime, pela própria consciência. Já está condenado. Tudo que a gente vê no mundo hoje, a gente não deve cair na hipnose. O Rubens lembrou bem, é melhor usar o Ho'oponopono. Não caia na hipnose e saiba que, por pior que a pessoa pareça, primeiro, ela é filha de Deus. Mas segundo, enquanto pessoa humana errando, ela já está condenada. Ela não precisa da nossa condenação. Ela já está condenada por ela mesma. É triste, mas é a verdade. Tá? Pode falar, Rubens. Falando do ponto de vista da psicanálise, o problema é que nós aqui, muito mais a sociedade, a gente está sempre no inconsciente. A gente está levando a vida no inconsciente, no piloto automático, e a gente precisa voltar para a gente acordar e falar, não vou estar no inconsciente. O inconsciente a gente pode chamar de demônio, do que for, Sim. Né? De tentador ali, que está tentando sempre a gente. E a gente tem que sair desse inconsciente, porque no inconsciente estão os hábitos, estão os vícios, então a forma como a gente vai levando a vida da forma mais cômoda. Tem as coisas boas, mas tem as coisas ruins. Então a gente tem que sair desse inconsciente, senão a gente vai sendo levado, a gente tem que parar. Não, opa, isso aí veio do inconsciente. E o inconsciente, como você falou, ele cria esse karma. É uma força poderosa. Nós somos arrastados pela correnteza. E aí a gente entra num ônibus cheio. Nossa, olha, são todos filhos de Deus. Mas todos, quase todos, raríssimos, vivem no estado de completa, absoluta inconsciência. E cada um está mergulhado lá com as suas lagartixas. Né? Nossa, isso e, portanto, projetando mentalmente um estado de ignorância e de obsessão, de inconsciência, de ignorância, etc. Um ou outro começa a caminhar
E esse um ou outro também não pode se julgar superior a ninguém. Falamos dessa soberba ontem, porque qualquer dessas pessoas pode acordar em questão de um segundo, um estalo. Ninguém sabe. Ninguém sabe. É um mistério. Tá? Ninguém sabe. Pode falar, Rubem. Só para completar, eu lembro de uma das primeiras aulas que eu participei, aí eu falava assim, como é que as pessoas têm tantas estrelas no céu, principalmente se está numa cidade do interior, aqui na capital, Santo André, onde eu moro, já é mais difícil. Você não tem essa visão, mas é uma coisa maravilhosa. Então tem todo mundo, a criação, como é que você... Tem toda essa coisa que a gente discute aqui, né, que é uma coisa incrível e tudo mais, mas as pessoas estão tão absurdas no pequeno mundo delas que elas não pensam nisso. A vida passou a ser aquela coisa de você levantar e trabalhar, comer, viver, ter as dificuldades. Então, nada disso entra. Tão inconsciente que elas estão. No dia que ela começa a despertar e olhar para as estrelas, por exemplo, ela fala, opa, tem alguma coisa a mais aí que eu não estava descobrindo. É verdade. Contemplar as estrelas, o Tolle fala disso. É uma experiência fenomênica, mas tão vasta que é impossível não remeter a Deus, à consciência. Impossível. E, no entanto, o Tolle fala, em vez das pessoas olharem aquilo e dizer assim, elas começam, esta é Três Marias, ali Saturno, ali isso. Elas começam a classificar. Elas não vivem, né? Porque o mais natural seria uma sensação de absoluto espanto. E o mais interessante, espanto diante de uma coisa fenomênica. Então imagina a essência disso tudo. É inconcebível. A mente humana não pode chegar. Mas ao ver isso, nossa, é uma experiência. Pena que seja tão poucas na minha vida, mas é realmente uma coisa de ficar sem palavras. Não tem, né? É assim. Pode falar, Tereza. Para encerrar, diga. Eu era garota e morava em Ribeirão Preto, e depois do quarto dos meus irmãos tinha uma varanda. E uma noite eu deitei nessa varanda e olhei para o céu inteiramente cheio de estrela. E assim, eu tenho até hoje essa sensação dessa grandiosidade que eu estava observando. Eu era garota, eu tinha o quê? 13, Acredito. E eu fiquei extasiada com aquele céu coalhado de estrela. E essa coisa me tomou, que você estava falando, exatamente o que você estava falando. E até hoje eu me vejo naquele lugar e tenho a mesma sensação da grandiosidade. Nunca mais aqui em São Paulo, é impossível você ver um céu estrelado. Mas é uma coisa que fica para sempre e não tem nada a ver com a idade. Não tem. É a vida. É a vida. Não tem explicação. Agora, ter uma experiência dessa na infância, as minhas são todas na infância, na hora a gente não entende, depois não entende também, mas é muito gratificante. Né? É uma coisa que a gente não esquece nunca mais. Aí, para encerrar mesmo, então, é uma sensação que é indescritível. Agradeço, agradeço, agradeço. Amanhã a gente termina a carta de João. Tá bom? Boa noite para todos. Soninho. Boa noite. Boa noite.